uma série de mensagens falando sobre as estratégias do inimigo para nos paralisar, começando hoje com o Marcelino da PVN, né? Falando hoje sobre o desânimo. Marcelino já entrou aqui. Por favor, compartilhe essa live aí, convide pessoas para poder estar com a gente aqui, em nome de Jesus. Fala, pastor. Fala, Marcelino, como é que tá? Firme, tudo bem, graças a Deus. Cara, é uma honra, é um prazer poder fazer essa live com você. É uma honra poder ter você aqui com a gente nessa noite. Obrigado, a honra é minha também de estar aqui com o senhor para a gente poder bater esse papo. Então, hoje nós estamos começando aqui, Marcelino, como eu te falei, a gente começando aqui uma série de mensagens de algo que Deus falou ao meu coração. Sim. Sobre 5 estratégias que o inimigo usa para nos paralisar. Às vezes as pessoas acham que o diabo só quer fazer com que ela peque, mas às vezes não. Às vezes o inimigo quer paralisar ela com algumas estratégias que a gente vai, durante essas lives, tratar aqui. E uma das coisas que eu vejo que o inimigo mais tem usado para paralisar as pessoas, principalmente o povo de Deus, é o desânimo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu só gostaria que, por favor, você se apresentasse para a gente, para quem não te conhece. Por favor, fala um pouco sobre você, Marcelino. Tranquilo. Então, boa noite, gente. Meu nome é Marcelino. Eu já moro há 23 anos aqui em Sete Lagoas. Conheci ao Senhor há 13 anos atrás. Eu me converti na Lagoinha, né? Permaneci 2 anos na Lagoinha. E permaneci mais ou menos 3 anos na Lagoinha, na realidade, já estou há quase 10 na Projeto Vida para as Nações, né, que é a PVN Church, que a gente fala. Hoje eu estou liderando o louvor da igreja e tenho supervisionado os grupos de conexões também, né, já passei pela liderança de jovens também, e a gente está aí dando uma força lá na igreja, né. Sou casado, tenho um filho de 6 anos, né? E graças a Deus a gente tem estado aí junto aí com o pastor Caio, com o Atos, né, pastor, com o Natan, tentando trabalhar o coração dessa juventude, dessa galera aí, para a gente poder fazer essa galera ficar apaixonada por Jesus, né, pastor? Com certeza. E para a gente entrar no assunto, Marcelino, deixa eu só falar um pouco sobre o que Deus falou comigo, sobre qual é o tema, Sim. para o pessoal ficar inteiro do assunto. A Sim. Bíblia nos fala, no livro de Neemias, que é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, que é o livro de Neemias, que o povo de Deus, mais uma vez, deixou de ouvir a voz do Senhor e começou a fazer completamente o contrário daquilo que Deus havia falado para eles fazerem. Sim. E a Bíblia diz que, naquele tempo, o reino de Israel ele foi dividido em 2 partes. O reino do norte, que era Israel com capital Samaria, e o reino do sul, que era Judá com capital Jerusalém. E a Bíblia diz que o reino da Babilônia invadiu Jerusalém, quebraram os muros, praticamente destruíram Jerusalém. E a Bíblia fala também que Neemias, certa vez, encontrou um de seus irmãos, Hanani. Ele perguntou sobre o estado de Jerusalém, como estava Jerusalém. E a Bíblia diz que Hanani trouxe, se você ler no capítulo 1, que Hanani trouxe as notícias. Olha, Neemias, é o seguinte: Jerusalém está destruída, os muros estão caídos. O pessoal que não foi trazido para a Babilônia e permaneceu lá em Jerusalém estão em completa miséria. A Bíblia diz que Neemias ele não ficou indiferente quanto a essa situação. A Bíblia diz que ele chorou muito, ele orou e ele tomou a decisão de reconstruir os muros de Jerusalém. Só que quando ele tomou a decisão de reconstruir os muros de Jerusalém, 3 homens se levantaram contra Neemias, que foi Sanbalat, Tobias e Gesem. 3 homens de muita influência naqueles tempos. 3 homens poderosos, digamos assim, naquele tempo, para impedir da obra de ser feita.
E uma das estratégias que eles usaram para impedir Neemias de concluir a obra foi trazendo um desânimo, que está escrito aqui em Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 1, e se você for ler, você vai ver que eles começaram a falar algumas coisas com Neemias, dizendo, olha, entre eles, né, dizendo, olha, nós vamos lá, vamos falar com eles o seguinte, por acaso eles estão achando que eles vão conseguir acabar a construção do muro? Por acaso eles estão achando que eles vão conseguir levantar o muro? Quem que eles são? Eles não são ninguém. E, se eu não me engano, o próprio Tobias chegou a dizer assim, olha, é o seguinte, por mais que eles consigam levantar o muro, vai ser um muro tão fraco que até o vento de uma raposa vai derrubar aquele muro. Então, uma das estratégias que o diabo tem usado é o desânimo. Foi o que ele tentou implantar no coração daqueles homens, o desânimo. E eu estava pesquisando, Marcelinho, sobre o desânimo. E o desânimo é a característica de quem está desanimado, sem ânimo, ausência de entusiasmo, ausência de vontade e de coragem. E, infelizmente, muitas pessoas estão se sucumbindo ao desânimo. Eu estava pesquisando e os cientistas chegam a dizer que o desânimo já está se tornando, melhor dizendo, um mal do século. Sim. Então eu estava... Pode falar. Pode ir. Não, pode falar. Eu estava lendo realmente o texto e a gente vê como essa particularidade que o senhor falou, que tem se tornado uma das doenças do século, ou algo que tem derrubado não só o povo de Deus, mas a humanidade em si, quando a gente vê no texto que as pessoas, os três, vêm até Neemias querendo fazer com que ele desanime, né? E isso eu vejo que às vezes a influência externa, das pessoas chegarem até nós e falarem alguma coisa e lançarem alguma coisa, é a maneira como nós temos recebido esta influência das pessoas, ou esta como dizer, as palavras de desânimo, as colocações de desânimo, como nós temos recebido isso das pessoas. Verdade. Sim, infelizmente, muitas pessoas, elas até começam a se empenhar num trabalho, igual você trabalha com jovem, você sabe Sim. A luta que é trabalhar com jovem. Quantas vezes, talvez, você já não pensou em desanimar, né, Marcelino? Sim. Nessa sua caminhada, quantas pessoas não vieram até você para trazer uma palavra negativa, para falar para você que você não iria conseguir? Quantas pessoas, talvez, que olharam para você na sua caminhada, tanto com você quanto com a sua esposa Camila, e tentaram desanimar vocês, talvez não com atitudes, mas com palavras. É algo que a gente precisa estar atento quanto a isso, porque por mais que as pessoas não nos desanimam com atitude, mas às vezes as palavras, elas derrubam Sim. mais do que atitudes, né? Sim. E eu percebi isso alguns dias atrás, quando eu estava lá no meu trabalho e a gente teve uma visita da diretoria aqui, e aí eles vieram com uma reunião, realmente aquelas reuniões que você olha e fala, cara, se eu pudesse eu juntava minhas coisas e ia embora, daquelas reuniões realmente de cobrança, e aí a gente toma aquele baque, toma aquele susto, porque nós precisamos trabalhar e entendemos também o lado da cobrança da empresa, mas ali quando a gente estava sendo cobrado, chamado a atenção, ninguém gosta, pastor? Verdade. E aí eu fui embora para casa e meditei, pensei naquele dia, e aí depois no outro dia eu cheguei para conversar com o pessoal lá no trabalho e falei, gente, o que vai determinar, o que vai mudar o rumo, o que vai mudar o cenário, vai ser como nós recebemos esta cobrança. Se nós ficarmos desanimados, o que eles estão cobrando vai piorar, e o futuro e o que nós temos para conseguir vai ser o nosso desligamento, sermos mandados embora, porque eles são as pessoas que detêm o poder dentro da empresa. Mas vai contar como nós estamos recebendo essa cobrança. Então, agora desânimo não vai adiantar nada para nós mudarmos o cenário da empresa. Eu falei, vamos pegar isso como crescimento, vamos pegar isso como realmente
uma chacoalhada em nós nessa pandemia, nesse momento, onde nem eles nunca viveram, nem tampouco nós também nunca vivemos, né? Nem eles como empresa, nem nós como funcionário. Então vai determinar como nós vamos pegar. Nós vamos ser crianças mimadas, birrentas, que vai falar, eu vou, não quero nem saber, deixa eles fazerem do jeito que quiser fazer, me mande embora. Mas nós sabemos que o que determina é como nós recebemos essa cobrança. E aí nós levantamos a nossa cabeça, estufamos o nosso peito, e em vez de desânimo, em vez de ficar com nhenhenhen, com mimimi, nós levantamos a cabeça, criamos estratégias diferentes, e aí, graças a Deus, Deus tem aberto portas nesse tempo onde nós nunca imaginamos que às vezes poderiam estar sendo abertas, né? Então, como nós recebemos as cobranças, como nós recebemos as palavras, como nós recebemos aquilo que as pessoas têm lançado para nós, vai determinar a nossa escolha, para continuar ou para sentar na beira do caminho, né? Isso é determinação nossa. Sim, sim. Você falando sobre isso aí, me veio à cabeça aqui a situação de Gideão, né? A Bíblia diz lá em Juízes que enquanto todo o povo de Deus fugia, se eu não me engano, dos midianitas, a Bíblia diz que o povo fugia, a Bíblia diz que o povo corria, só que Gideão decidiu fazer o contrário. Foi até uma live que eu fiz aqui há um tempo atrás, se eu não me engano, com o pastor Sérgio. A Bíblia diz que Gideão ele pegou aquela situação que estava acontecendo para poder fazer algo que ninguém estava fazendo. Infelizmente, se a gente for pegar as palavras negativas que vêm até cada um de nós, ô Marcelino, a gente desiste na primeira que vier. Sim. Infelizmente, se a gente for ouvir tudo que as pessoas falam, talvez até mesmo dentro da igreja, talvez Sim. até mesmo pela liderança, se a gente for olhar a cobrança, se a gente for olhar as palavras que às vezes nos rodeiam, o desânimo, e a gente permitir com que o desânimo se sobrepõe sobre nós, cara, a gente se sucumbe diante de toda essa situação que está acontecendo. Sim. Principalmente nesse tempo de pandemia, que as pessoas estão precisando de palavra de conforto. Infelizmente, ainda tem aqueles porta-vozes do caos, né? Como Sanbalat, Tobias e Gesem, eles eram os porta-vozes do caos ali para Neemias. Neemias precisava de incentivo, mas eles vinham com palavras negativas. Às vezes tem pessoas, Marcelino, que precisam de um incentivo. Tudo que ela precisa é de uma palavra para poder ou ela explodir para ser melhor ou para ela ir para a cova. Agora, cada nós decidir como nós vamos filtrar as palavras, as notícias, as situações que chegam até a gente, né? E a gente vê que essa relação do desânimo, ela muitas das vezes na nossa vida, em tantas pessoas, ela vem de infância, né? Os pais lançando palavras sobre as nossas vidas como palavras realmente de destruição, que você não vai dar em nada, né? Que você não presta, que você vai se tornar isso, que você vai se tornar aquilo. E aí nós precisamos entrar num processo de tratamento, de cura realmente do Senhor, para que essa pessoa, né, essa criança, esse jovem, esse adolescente, realmente ele não viva dentro desse casulo onde o pai ou a mãe está lançando sobre ele essas palavras, essas afirmações, porque senão a pessoa ela vem durante todo o processo da vida dela e ela acha que isso mesmo, o meu pai falou, é isso que vai acontecer, né? A minha mãe declarou isso, é isso que eu vou ser, é isso que eu vou virar. É como aquele ditado, né, que para mim, como filho de Deus, não serve. Pau que nasce torto, não se endireita, né? Para mim que sou cristão, que conheço a palavra de Deus e que tenho buscado conhecer a cada dia mais, e nós sabemos quem é o nosso Deus, nós não podemos falar isso. Porque se nós olharmos para trás, né, o tempo que o senhor tem de conversão, o tempo que eu já tenho de conversão, ou do ano passado para cá, algo em nós mudou. E mudou porque nós, como vai falar em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então esse ditado, que pau que nasce torto não se endireita, ou eu nasci assim, eu vou ser assim, o meu pai é assim, o meu avô é assim, isso não pode ser algo que nós temos que trazer para nós, né? Porque senão a gente instala como eu vou falar assim, um conforto, né? Um desânimo em nós de que eu sou assim, a minha família é assim e pronto, acabou. Não tem ninguém que vai me mudar, né? Verdade. E infelizmente, Marcelino, tem pessoas que elas aproveitam talvez dessa situação que viveu
talvez na infância, na adolescência, as palavras negativas que foram colocadas sobre elas, e muitas pessoas, infelizmente, elas se apoiam nesse tipo de coisa. Sim. A desculpa dela pro resto da vida é qualquer coisa que vira uma muleta, né? Sim, sim. Qualquer coisa que acontece, não, mas lá atrás a minha mãe falou isso. Não, lá Sim. atrás, fulano falou isso comigo. Ah, eu não sou bem sucedido profissionalmente porque falaram pra mim que eu não queria conseguir. Ah, eu não Sim. sou bem sucedido na minha vida sentimental por causa... Sim, mas o que a gente tem que fazer é dar uma resposta para aquilo que as pessoas têm falado pra gente. Como eu conversava com um jovem há um tempo atrás, estava dando muito problema, e eu conversei com ele em relação a alguma coisa. É um jovem que cresceu sem pai e sem mãe, e viveu a vida inteira dele apoiado naquilo. Eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe, então eu sou revoltado, eu sou rebelde, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu cresci nesse âmbito. Sendo que o que a gente tem que fazer, o Marcelino, peraí, falaram para mim que eu não vou conseguir, então vai ser diferente. Eu vou conseguir, como eu preguei há um tempo atrás na igreja, de raiva. Agora eu vou lá e vou conseguir. Falaram para mim que eu não vou chegar a lugar algum, então de raiva eu vou ser melhor do que as pessoas têm falado para mim. Sim, sim. E um versículo que nos faz fortalecer o nosso interior é João 16:33, né? Que o Senhor vai falar: e eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Né? O que a gente está falando aqui, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, a Bíblia está falando que nós vamos ter aflições, né? Nós vamos ter dificuldades, vai vir a vontade de desanimar? Vai muitas vezes bater o desânimo? Vai. Quantas vezes nós passamos por fases onde nós ficamos algum tempo desanimado? Porque isso é humano. Quantas vezes, como o senhor disse, bate a vontade de desistir, né? Mas se nós não olharmos para a palavra de Deus e entendermos quem é o nosso Deus, e que Ele nos pega na mão e nos sustenta e caminha conosco, né? Realmente, a hora que bateu o desânimo, é como se a gente estivesse caminhando numa rua e a gente sentasse no meio-fio e ali parasse. Né? A gente não tem olhado para o alvo, mas a Bíblia está falando que nós temos que ter ânimo. Jesus está dizendo, né? Eu venci o mundo. E se Jesus está falando que ele venceu o mundo, é porque ele está nos dando uma mensagem que nós podemos vencer também diante das aflições que nós temos no nosso dia a dia. Verdade. Se eu não me engano, em Colossenses, acho que é Colossenses mesmo, a Bíblia diz que tudo o que Jesus fez, ele fez para exemplo. Então, se ele fez para exemplo, quando ele diz, tem de bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele quer dizer assim, presta atenção, vocês vão passar por luta, vocês vão passar por problema, vai vir as dificuldades, vão vir os tempos ruins, mas fiquem tranquilos, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Se eu pude vencer tudo, você também pode vencer tudo. Então, o que nós precisamos entender é que o verdadeiro cristianismo, ser cristão, é ser parecido com Cristo. Então, se eu sou parecido com Cristo, eu consigo fazer as mesmas coisas que ele fez. Então, ele venceu o mundo, ele venceu as aflições, com certeza ele teve que vencer o desânimo, porque a Bíblia diz que ele estava lá no monte e ele orou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus ali, ele não estava como um Deus, ele estava como um homem. A ponto dele suar sangue, o suor dele se transformou em sangue. Os cientistas dizem que isso é o ápice da agonia humana. Então ali, eu tenho certeza, Jesus talvez pensou em desistir, mas o que fez ele transpassar tudo isso foi a vontade de chegar lá na frente, foi a vontade de alcançar. E é o que nós precisamos ter. Nós precisamos, é o que eu falei, nós precisamos dar uma resposta para as palavras negativas que as pessoas têm dado para cada um de nós. Sim. Um versículo, né, um texto que eu, assim, medito nele todo dia e desde que eu levanto, para mim, é como se fosse um combustível, como se fosse algo que realmente motiva o meu coração,
é em Lamentações 3, do versículo 21 ao 24, que a palavra de Deus diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E aí esse versículo, ele me é um combustível todos os dias quando eu levanto, e entender que nós não somos consumidos pela misericórdia do Senhor, e que as misericórdias dele, elas se renovam todas as manhãs. E ela se renova, eu gosto muito de orar que as misericórdias do Senhor, eu falo com o Senhor, as misericórdias do Senhor não se renovaram só na minha vida, mas na humanidade. As misericórdias do Senhor têm se renovado na humanidade, né? E aí o que o versículo 21 fala é que nós temos que trazer à memória o que pode nos dar esperança. Cara, num tempo desse de pandemia, o que tem sido trago ao nosso coração, que tem nos dado esperança de continuar olhando para o nosso chamado, de continuar olhando para aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, né? Quantos sonhos eu tinha, quantos sonhos eu tenho, o Senhor tem, as pessoas que estão nos acompanhando, quantas pessoas, quantos crentes têm sonhos de cumprir o chamado? Será que por causa da pandemia acabou o sonho de cumprir o chamado? Acabou o sonho de cumprir o ID, né? De nós levarmos o evangelho a todas as criaturas? E às vezes a gente um cenário que nós estamos vivendo que é tanta falação, tantas notícias, tantas informações que a gente não sabe até onde é verdade, até onde é mentira, né? Até onde um dado realmente ele está sendo positivo ou não. Mas, cara, o Senhor nos chamou para fazer a diferença nessa terra. E se nós olharmos para tanta coisa que nós temos vivido e dermos atenção para essas coisas de hoje, nós vamos desanimar sim. Mas eu gosto muito de um versículo na Bíblia que vai dizer que o Senhor, ele capacita os escolhidos, né? Ele capacita os escolhidos. E aí, se nós entendermos, nós somos capacitados pelo Senhor. Se nós somos escolhidos, ele tem nos capacitado a trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E a gente tem que olhar para esse tempo que nós estamos vivendo e entender que algo do Senhor, ele tem permitido, mas algo lá na frente, ele também vai permitir para que nós vivamos algo diferente. Mas se nesse tempo a gente paralisar em desânimo, a nossa vida vai paralisar. E aí entra a depressão, né? Aí entra as várias formas de pessoas pensando em suicidar, aí entra casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas, porque como eu vi o pastor Sérgio também ministrando um podcast mais cedo, tudo está a batalha na nossa mente. Tudo vai estar centralizado na nossa mente. A nossa mente é como se fosse o disco central, né? O computador central da nossa vida. E se nós deixamos a nossa mente desanimar, como a Bíblia vai falar também, se o nosso espírito, se a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor não estiver bem, até o nosso corpo sente, né? Então, ao ponto de nós desanimarmos, isso vai trazer até mesmo doença física para nós, né? Então, parar de lutar? Não tem como, né? Parar as lutas, parar as dificuldades? Não tem como. Então, é nós entendermos que o Senhor, ele tem estado ao nosso encalço, ele tem estado junto com a gente, né? E aí Paulo também vai falar que é no momento de luta, é no momento de dificuldades que nós temos esperança, que nós somos provados, que nós somos restaurados, né? Então eu acho que quando a gente começa a ter o momento de querer desanimar, é momento de, opa, deixa eu me voltar para o Senhor, né? Igual eu preguei na semana passada na igreja, 3 armas poderosas que nós temos, que é o jejum, a oração e a leitura da palavra, né? E que com certeza, se nós estivermos longe dessas armas, se nós não estivermos utilizando dessas armas, porque a Bíblia vai falar que nós não lutamos contra carne nem sangue, né? Não é contra o humano, e essas armas são armas espirituais para nos dar força, para que quando o desânimo bater, opa, eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a palavra do Senhor, ela me faz todos os dias ter esperança, ser renovado, ser restaurado. Sim. É o que a Bíblia diz, Marcelino, a gente tem que renovar a nossa mente. E Sim. Como é que eu renovo a minha mente? A melhor maneira de a gente renovar a mente é através da palavra de Deus. Sim. Mas, infelizmente, nesses dias, muitas pessoas estão desanimadas por quê? A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Sim. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos
vão dizer muito sobre como você vai estar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. É igual eu estava falando esses dias na igreja sobre isso. Tem pessoas que elas não estão se enchendo de Deus porque elas já estão cheias de outras coisas. Não, Natan. Nós o abandonamos. Que isso, Natan? Nós te amamos, meu jovem. Mais uma referência pra gente. Um abraço, saudade. E a gente tem que aprender, Marcelo, a renovar nossa mente. Infelizmente, tem pessoas que estão se apegando em situações, em palavras negativas, e aí vem o desânimo. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 30, que Moisés mandou espias para a terra prometida. Moisés mandou pessoas para olhar como era aquela terra. Eles viram a terra, eles trouxeram do fruto, pisaram na terra, mas alguns trouxeram palavras de desânimo. E eu até escrevi aqui, que o desânimo, ele potencializa o problema, ele aumenta o tamanho do gigante e ele nos deixa pequeno. O desânimo, ele rouba a nossa força, nos impedindo de avançar. Quando nós nos entregamos ao desânimo, por mais que o problema, ele tá lá, os problemas existem, mas o desânimo, ele faz com que nós olhamos para nós mesmos como aquelas galinhas de Angola. Eu tô fraco, eu não vou conseguir. Foi o que aconteceu com aqueles espias. A Bíblia diz que eles olharam para o povo, para Moisés, e falaram assim: Moisés, aos nossos olhos, nós somos como um nada para ele. Eles não falaram que aos olhos daquele povo, mas aos olhos deles mesmos. É isso que o desânimo ele faz. Por que o inimigo ele usa do desânimo? Porque o desânimo paralisa. O desânimo ele rouba a sua força de caminhar. O desânimo ele rouba a sua vontade de prosseguir. E, infelizmente, o desânimo ele acaba roubando a promessa de Deus à sua vida. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles colocaram os olhos só no problema, só nos gigantes, só nas situações, e esqueceram que eles tinham uma promessa para a vida deles. Que o próprio Deus havia falado que a terra era deles. Os gigantes, Deus, o que eles tinham que fazer? Peraí, a promessa eu tenho. E se eu tenho a promessa, então eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. E se eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida, Deus, ele diz que ele vela sobre a palavra dele. Então, cabe a mim só continuar caminhando. Mas o que muitas pessoas fazem? Elas são vencidas pelo desânimo, olham para o problema, olham para a situação, e para elas é mais fácil desanimar. Elas se rebaixam, elas se apequenam e elas se acovardam. Sim. Outro texto na Bíblia, que assim para mim também é um motivador todos os dias, e que nos leva a olhar para a palavra de Deus, e mesmo que nós estejamos desanimados, isso nos dá força para recomeçar, é em Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, que vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. E eu vejo que eu tenho para mim uma definição de alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor é algo contínuo. Ela seja na abundância, seja na escassez, seja na saúde ou seja na doença, seja em tempos bons ou tempos difíceis, a alegria do Senhor ela permanece contínua, de tal forma que nós olhamos, quando a Bíblia vai falar que a paz que excede todo o entendimento, diante da paz que excede todo o entendimento, as pessoas até estão vendo ao nosso redor que tudo está desmoronando, mas dentro de nós existe uma paz que realmente excede o entendimento daquilo que as pessoas veem, né? Poxa, mas está tendo o Marcelino ou o Caio está tendo tantos problemas, e como é que esse cara está conseguindo rir? Como é que esse cara está conseguindo ficar feliz? Como é que ele está conseguindo tocar a vida dele normalmente, como se tivesse tudo bem? Mas é a paz que excede todo o entendimento que está dentro de nós, né? Que é através do Espírito Santo. E se a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força em todos os momentos. Não são alegrias, não é uma alegria passageira, com algo que nós conquistamos, ou com algo que nós compramos, ou com algo que nós alcançamos, que vai passar por horas, ou dias, ou semanas, né? Mas a alegria do Senhor ela é contínua em todo o tempo.
Então, é algo que é motivador para a minha vida. E a Bíblia vai dizer também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, às vezes, a nossa vida tem estado em certos momentos onde a nossa noite tem sido de choro, tem sido de pranto. Mas se a Bíblia está falando que a alegria vem pela manhã, e aí já entra em Neemias 8:10. Se a alegria vem pela manhã, então a alegria do Senhor é a minha força. E é uma alegria contínua, uma alegria realmente palpável, mensurável, que me faz levantar a cabeça, que me faz olhar para os problemas, mas dizer, cara, eu sirvo um Deus que Ele é o Deus do impossível. A Bíblia vai falar que Ele é o Deus do impossível, né? Então isso eu acho que é motivador para as nossas vidas, que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim, até entra naquilo que você disse agora há pouco, é sempre trazer à memória aquilo que sempre vai nos trazer esperança. E o que é que vai me trazer esperança em tempos de desânimo? É aquilo. O desânimo é inevitável na vida de um homem. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar pelo desânimo. Sim. Não é porque é pastor, não é porque é bispo, não é porque é um líder. Elias desanimou. Elias, tá baixo? Ele melhorou? O Elias, ele desanimou. Tá muito baixo aí o áudio? Agora ficou bom. Para mim aqui tá ok. Elias, ele desanimou depois de ter destruído centenas de profetas ali. Ele, ao receber uma simples coisa, uma simples notícia ali, ele correu, deitou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Um camarada que foi usado por Deus para envergonhar centenas de profetas, estava no auge, no pico vamos dizer, da sua intimidade com Deus e tudo mais, passou por um momento de desânimo a ponto de pedir a morte. Então, mas o que é que a gente precisa entender? Eu tenho que trazer à minha memória o que vai me dar esperança. E o que é que vai me dar esperança nesses dias de desânimo? É a palavra de Deus. São as promessas que Deus me fez, tem me feito. É não se esquecer, é não deixar ir embora aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Sim. Eu acho também, pastor Caio, que às vezes, esses tempos que Deus até nos permite em nos sentir assim desanimados, eu creio que às vezes até permissão de Deus para nos dar uma chacoalhada, né? Às vezes sair da nossa zona de conforto, abrir os nossos olhos, meditar, né? Voltar-se para o Senhor e entender que algo precisa mudar, que nós estamos caminhando, mas se bateu aquele desânimo, se bateu aquela vontade de desistir, nós temos que nos voltar para o Senhor, né? Nós temos que nos voltar para aquele que pode segurar nossa mão e nós continuarmos a nossa caminhada. Então eu creio que muitas dessas fases que nós passamos de desânimo, de querer desistir, é o processo de Deus na nossa vida para nós acordarmos, para nós levantarmos e entendermos que o Senhor está no controle, né? E que esses processos o Senhor quer nos ensinar grandes coisas, seja no trabalho, seja no ministério, seja no casamento, seja com os filhos, né? Mas eu acho que faz parte do processo, né? Para que nós venhamos a crescer e venhamos dar o nosso melhor, né? Para aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Verdade, é igual você falou agora há pouco, lá no início da live, dizendo, a questão é como nós recebemos o desânimo. A questão é como nós recebemos as más notícias, como nós recebemos as palavras que vêm até nós. Nós precisamos, é aquilo que eu falei, palavras negativas vão vir a todo momento. Pessoas para nos desanimar, a gente vai ter a todo momento. Eu tenho certeza, Marcelino, que foram várias as pessoas que tentaram te desanimar, várias foram as pessoas que vieram com palavras negativas a você, mas se você tivesse ouvido tudo que você... Se você tivesse dado ouvido tudo que você ouviu, guardado no seu coração, hoje você não estava aqui. Eu tenho certeza, hoje você já tinha desanimado. Mas por que você até hoje está onde está, tem crescido, tem dia após dia, tem vivido novas experiências?
É aquela certeza que Deus está no controle de tudo. Ele está no Sim, controle da situação. E que tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Vai chegar um momento sim, que tudo vai melhorar. Então, nós não podemos pegar dessa situação atual que estamos vivendo hoje, dessas palavras atuais, e nos escorar nisso. sim, Nós precisamos entender, eu tenho que prosseguir. Eu estou cansado, eu vou. É algo que o Felipe Valadão falou numa mensagem dele que eu gosto muito, que ele falou assim: você está cansado? Descansa, mas não desiste. sim, Descansa, mas não para. E é o que nós precisamos fazer. Tá desanimado? Cara, descansa. Mas o segredo está em não parar. O segredo está sim, em não fazer a vontade do desânimo se cumprir na nossa vida, que é nos sim. paralisar. O senhor falou uma palavra aí que eu pego para sempre trazer isso à minha lembrança, que é sobre experiências, né? Quando vem o desânimo, quando vem a vontade de desistir, sempre nos recordar, sempre nos lembrar das experiências que nós tivemos com Deus, Sim, relacionado a tudo, relacionado à nossa vida profissional, à nossa vida de relacionamento com esposa, com namorada, relacionado a chamado, relacionado a ministério, as experiências que nós tivemos com Deus, as experiências que nós vivemos na presença do Senhor, é algo que nos motiva, é algo que nos impulsiona a falar, cara, eu tive experiências com o Senhor que, com qualquer pessoa que seja na face da terra, seja com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, eu nunca viveria. E hoje, o Senhor conhece o meu filho, e uma das experiências que me faz, eu e a minha esposa, sabe, impulsionar o nosso coração, no nosso chamado, no nosso casamento, na nossa vida como um todo, foi o que nós passamos com o Emanuel, né? Que o sonho de um casal é ter filhos. E aí você pega e o sonho que você deseja é ir para o hospital e dali a 2 dias mais ou menos sair com a sua esposa, ir para sua casa e curtir o seu filho. E na realidade não foi isso que aconteceu, né? O Emanuel ficou dando um breve testemunho aqui de contar o que as experiências fazem, né, conosco e o que eu vejo que tem cada vez que me bate um desânimo ou a vontade de desistir, é me lembrar sempre de experiências marcantes que eu tive com o Senhor. E quando o Emanuel nasceu, ele nasceu com os 2 pulmões com dificuldade de respirar, né? E aí, dali a alguns dias, os 2 rins dele já não funcionavam, e aí ele foi para o CTI, para o UTI no Nossa Senhora das Graças, onde começou um processo, né, de medicação, de processos de tentar reanimar as vias respiratórias dele. Os médicos começaram a fazer diálise nele para tentar fazer com que os rins dele funcionassem, né? E esse foi um processo onde levou-se 30 dias. Mas no meio desse processo, um dia eu estava no corredor do hospital, quando eu encontrei com a médica que estava cuidando dele, e eu perguntei, doutora, como é que o Emanuel está? Né? E aí ela virou para mim e falou, se você acredita em Deus, reza, porque nós já fizemos tudo que nós podíamos ter feito, e agora nós estamos esperando para ver o que vai acontecer. E nesse momento eu me lembro que, mesmo que eu e a minha esposa achássemos que não ia dar certo, mesmo diante do desânimo, do cansaço, tanto físico, tanto espiritual, tanto psicológico, que aquela pressão toda nos trouxe, né? Quando ela disse, se você acredita em Deus, reza, nós entendemos que a partir daquele tempo era tempo de confiar no Senhor, era tempo de buscar em oração, e aí nós começamos, eu e a Camila, a igreja, né? E aí nós vemos hoje, né? O Emanuel hoje nós temos o diagnóstico que ele é autista, né? É algo também que nos motiva, poderia muito bem, durante os dias, o tempo que nós vivemos com ele, desanimar, né? Porque é algo diferente, é algo que tem que ter alguns cuidados diferentes, mas nós vemos que tudo isso que nós passamos com o Emanuel, temos passado, são experiências com o Senhor para não nos deixar desanimar, para levantar nossa cabeça, para estufar o nosso peito, para olhar para o alvo, né, entender, cara, se lá atrás uma médica que estuda tantos anos disse, cara, se você acredita em Deus, reza, porque é só Deus,
E nós entendemos que era se voltar para o Senhor, buscar a presença dele, e hoje nós temos a condição de dar o testemunho que realmente foi o nosso crer, foi o nosso confiar no Senhor, que o nosso filho está vivo, né? E nós temos vivido em função de a cada dia poder ter uma melhora, né, na condição dele, né, no desenvolvimento dele. Mas é algo que sempre quando eu estou desanimado, sempre eu estou querendo desistir, eu sempre trago a minha memória. O que me dá esperança é que o Senhor está no controle. De você ouvir uma médica falando, cara, se você acredita em Deus, reza, porque o que nós tínhamos que fazer de processos, né, de medicamentos, já era. E eu vejo a mão de Deus na vida do Emanuel e em tudo aquilo que nós vivemos, e isso traz para mim e para minha esposa, né, a força de nós não desanimarmos. Que isso, cara. Nossa, é muito edificante ouvir isso. Amém. Eu até anotei aqui, olha, quando alguém tentar te desanimar, faça do desânimo um turbo, uma fonte de energia. Quando alguém ou algo disser que você não vai sobreviver, faça dessa frase um desafio e supere o desafio que colocaram diante de você. Só para a gente ir concluindo aqui, o Marcelino, a Bíblia diz no capítulo 4 de Neemias, no versículo de número 6, o próprio Neemias, ele diz assim, olha, assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, tudo que nós precisamos fazer é dar uma resposta diferente ao desânimo. É dar uma resposta para os desanimadores. Quando Neemias ele recebeu aquela palavra de Gesem, de Tobias, homens influentes, como eu falei no início da live, ele não se amedrontou, ele não se intimidou, mas foi o contrário. Neemias pegou aquela palavra, peraí, vocês falaram que eu não vou conseguir? Então eu vou fazer além. Eu vou subir o muro de uma maneira que vocês nunca vão saber como a gente fez isso. E esse é o segredo, o Marcelino. É não parar mediante o desânimo, as situações. É como eu falei agora há pouco. É dar uma resposta para tudo aquilo que tem falado para nós. Igual no seu caso. A médica virou para você e falou, olha, agora é só Deus. Não tem mais o que fazer. O que o homem podia fazer, já fez, já deu remédio, já fez o que tinha que fazer. Então agora reza, vai orar, fala com Deus. Sim. E é aí que entra como eu posso dizer, que é o vencer o desafio que foi colocado diante de você. Sim. Se vocês fossem como alguns pais por aí, vocês entregavam. Pô, não. Sim. Mas vocês pegaram aquela palavra, peraí, é Deus? Então, fica tranquilo, porque a resposta vai vir para vocês. E hoje seu filho está aí, é um testemunho vivo daquilo que Deus tem poder para fazer. Hoje o filho de vocês, o seu casamento, a sua família, é um testemunho de que desanimar não é uma opção aceita para nós. Desanimar, parar, retroceder, não é uma opção. É algo que não tem que estar nem na nossa mente. O desânimo está vindo, antes dele chegar, peraí, eu vou ser melhor. Antes do desânimo chegar, eu vou dar uma resposta para ele. Falaram que eu não vou conseguir, falaram que não é para mim, falaram que eu não vou chegar lá, então eu vou dar a resposta que essa pessoa ou a situação merece. Amém. Deve estar acabando aí, mas outra coisa que eu vejo também, que nos traz a uma vida de desânimo, em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, o 16 vai falar, alegrem-se sempre, né? E o 17 vai falar, orem sem parar, orem sem cessar, né? E aí o 18 ele vai falar, em tudo dai graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês, né? E aí, muitas das vezes, o desânimo chega, a vontade de desanimar, de desistir, bate diante de nós, e aí nós nos voltamos para duas palavras que eu acho que elas são sinônimos e que elas também nos jogam para baixo, que é a murmuração e a reclamação, né? A Bíblia está falando, alegrem-se sempre.
A Bíblia poderia estar muito bem falando, ó, alegrem-se quando vocês tiverem dinheiro. Alegrem-se quando a sua vida de casado, o seu casamento estiver bem. Alegrem-se quando não existir pandemia. Alegrem-se quando você estiver empregado. Só que a Bíblia vai dizer, alegrem-se sempre. E aí, o versículo 17, ele vai falar, orem sem parar. E o 18, em tudo dai graças. Muitas das vezes nós escolhemos, quando as aflições batem, as dificuldades batem, nós escolhemos reclamar, murmurar, do que nos voltarmos para o Senhor, orar, falar com o Senhor, criar relacionamento, intimidade, comunhão. Porque se nós oramos, criamos relacionamento com o Pai, automaticamente a alegria vem. Né? Automaticamente a alegria vem. E aí quando nós começamos a em tudo dar graças, em tudo agradecer, seja no tempo bom ou seja no tempo difícil, as coisas começam a fluir. Deus começa a agir de uma forma sobrenatural. Né? É como nós estamos falando aqui. É a forma como nós escolhemos, como nós recebemos viver os momentos da nossa vida. É como vai ser a lei da semeadura, né? Aquilo que nós temos plantado, semeado, é o que nós vamos colher. Aquilo que eu e o Senhor plantamos há 5 anos atrás, as nossas escolhas de 5 anos atrás, é o que nós estamos colhendo hoje. O que nós estamos plantando hoje é o que nós vamos colher daqui a 1 ano, daqui a 2. Né? Então eu vejo que cada vez que nós temos um momento de desânimo, de vontade de desistir, quanto mais nós murmuramos e não dizemos, Senhor, seja louvado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa situação, me ensina a esse processo eu ser uma melhor pessoa, ser um melhor homem, ser uma melhor mulher, mas me ensina nesse processo. Eu poderia muito bem, eu tenho tudo para reclamar, para poder murmurar, mas eu agradeço o Senhor, eu glorifico o Senhor por esse tempo. Eu vejo quando nós escolhemos isso, né, a ponto de nós decidirmos dar graças em tudo, e a Bíblia vai falar em tudo. A Bíblia não está falando, dá graças, agradece, seja grato quando tudo estiver bem. Mas a Bíblia está falando em tudo dar graças. E quando nós entendemos a palavra de Deus, é que nós começamos a viver coisas sobrenaturais na presença de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos pegar versículos que são bons para nós, né? Versículos que nos motivam de uma forma. Cara, onde estão os versículos que falam de dinheiro? Onde que estão os versículos que vai falar que eu caso? Onde que estão os versículos que vai falar de abundância? Mas não, a Bíblia de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala de uma mensagem de redenção. Uma palavra de perdão, de morte de Jesus na cruz para perdoar os nossos pecados. Então a vida que nós temos com Jesus, em primeiro lugar, é por aquilo que ele fez. Não é por aquilo que ele está fazendo, ou por aquilo que ele vai fazer. Porque em Mateus 6,33 vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós não temos vivido o acréscimo de Deus na nossa vida, porque nós temos buscado um Jesus por aquilo que ele pode nos dar. E aí sempre quando nós buscamos um Jesus por aquilo que ele pode nos dar, o desânimo vem. A vontade de desistir vem, porque nós não criamos relacionamento, nós não criamos comunhão, vida com Deus. E aí o desânimo tem que bater mesmo, porque nós não conhecemos a verdadeira essência de quem Jesus é. A verdade, muitas pessoas, ô Marcelino, elas vão até Jesus, eu costumo até brincar na igreja, como uma revista da Avon, né? Vai ali, faz o seu pedido, mas não quer comunhão com Cristo. A gente tira até isso mesmo na Santa Ceia. Normalmente toda igreja na Santa Ceia entope, fica cheia. Pessoas que você não vê durante os outros cultos aparecem na ceia. Foi até algo que eu falei ontem na igreja. São pessoas que só querem estar na mesa com o Senhor, no dia da mesa, mas não quer viver o dia a dia com o Senhor. Pessoas que só querem ali usufruir daquilo que Deus tem, mas não querem um relacionamento. É a mesma coisa de um casal. É igual aquele casal que só se encontra para poder fazer sexo, mas não tem aquela vida de sentar, conversar dia a dia. E querendo ou não, isso acaba se tornando algo promíscuo para aquela pessoa.
A pessoa ela começa a ver Deus como simplesmente uma revista da Avon. Hoje eu acordei, estou precisando de dinheiro. Deus, eu estou precisando de dinheiro. Tá ótimo, pronto. E quando Deus não faz aquilo que a pessoa quis, quando Deus não atendeu ao desejo mimado daquela pessoa, aí a pessoa ela desanima, porque ela não aprendeu a buscar a Deus, como você falou lá em Mateus 6,33. Ela não aprendeu a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ela simplesmente aprendeu a ver Deus como um Papai Noel que ela pede e ele dá. E infelizmente isso aí, querendo ou não, traz um desânimo para esse tipo de pessoas. São também pessoas que vieram para o evangelho com uma mente. Eu vou porque lá eu vou ter paz. Cara, é o que você falou mais cedo. O próprio Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições. Infelizmente tem pessoas que algumas pessoas vêm para o evangelho com aquela mente, eu vou servir a Cristo, os meus problemas acabaram. Não, a gente precisa entender uma coisa, a minha vida com Cristo, ela vai além dos problemas que eu tenho. A minha vida com Cristo, ela vai além das situações que eu tenho vivido. E foi algo que você colocou bem colocado, dar graças a Deus por tudo, tudo. Quando a gente entende isso, manda um abraço aqui pro pastor Everton Nogueira, pastor Vertinho da Lagoinha Sete Lagoas. Quando a gente entende que a nossa vida tem que ser uma vida de agradecimento, Marcelino, eu tenho para mim que a vida se torna mais fácil. A vida se torna mais leve de ser carregada. Independente do problema ou da situação, quando você decide ver uma vida de agradecimento, de gratidão, tudo se torna mais fácil. Sim. Eu gosto também de... quando a gente lê em Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus vai dizer que ai de nós acrescentarmos uma hora sequer à nossa vida. Né? E aí quando nós, todos os dias, quando nós falamos aqui mais cedo, acordamos e em Lamentações vai falar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Jesus em Mateus ele está falando, ai de nós, ai de vocês acrescentarem uma hora às suas vidas. Cara, se eu acordei, as misericórdias do Senhor se renovaram na minha vida, e Jesus ainda está falando que eu não posso acrescentar uma hora sequer à minha vida, então quer dizer que se eu levantei e tenho mais um dia, cara, eu não posso me desanimar, eu não posso desistir, né? Eu tenho que olhar para a palavra do Senhor e dizer que o próprio Jesus está falando que eu não posso acrescentar uma hora. Se eu não posso acrescentar uma hora, se Ele está me concedendo aquele dia, eu tenho que levantar minha cabeça e ir para cima. Eu tenho que olhar para Jesus, que é o meu alvo, e ir para cima. Né? E aí eu vejo que tudo que nós estamos falando, grandes coisas vão centrar a nossa vida em não permanecermos desanimados ou com vontade de desistir. Ou quando esses momentos vierem, é o nosso relacionamento com o Senhor que vai nos dar condições e forças para sair daquele momento de desânimo, de vontade de desistir e continuar a nossa caminhada. Né? Eu vejo que, eu às vezes falo lá na igreja com os meninos, Deus ele tem muito mais para nos dar. Deus ele tem muito mais para nós vivermos, mas somos nós que não buscamos esse a mais do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia e Jesus está falando que nós podemos fazer coisas maiores que Ele fez, a gente para pensar e fala, cara, eu não tenho feito. Eu não tenho feito porque às vezes eu não tenho buscado. Né? Eu não tenho feito porque eu não tenho me relacionado com Ele. Porque ao ponto que eu me relaciono, a gente, diante do desânimo ou da vontade de desistir, a gente consegue ter o discernimento de que o nosso relacionamento com o Senhor é a chave de nós levantarmos e continuarmos. Sim, sim, bem colocado. Marcelino, infelizmente o tempo está acabando aqui, cara. Quem dera se tivesse mais tempo. Mas Amém. Eu quero te agradecer, cara, pela disponibilidade, pela oportunidade de dizer que você é uma referência para minha vida, sua família é uma referência para mim. Amo demais sua família. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando força, sabedoria, que Deus possa te dar graça, abençoar seu ministério, seu trabalho. Amém.
E no que vocês precisar, cara, conte com a gente, conte com a minha Amém. família, conte comigo. Tamo Amém. junto em nome de Jesus. Tamo Dê junto. suas últimas em nome de Jesus. Quero agradecer o senhor também, viu? O senhor é referência para mim também, por ser um jovem, né? Novo, uma pessoa aí com uns 20 e poucos anos, mas é uma referência para mim de saber que às vezes a gente olha, não, o pastor tem que ser aquele cara mais velho, aquele cara, né? Mas é realmente, nesse tempo eu acho que isso é quebrar paradigmas, né? De trazer a ideia, a imagem que um pastor é alguém que tem que ser um cara de 60 anos, de 70 anos, aquele cara da Assembleia que viveu muitos anos, e a gente entender que é o Senhor que nos chama, e seja com qual idade for, né? É Ele quem nos escolhe e nos capacita, né? Então o Senhor tem sido uma referência para mim nisso aí, e que Deus possa abençoar o Senhor e a esposa do Senhor aí também, e o ministério. E obrigado, viu, por ter me convidado. Muito obrigado. Foi muito bom.